estão aí? Opa! Opa, beleza? Fala galera, começando aqui mais um Papo de Pistão, o nosso podcast semanal, falando hoje sobre ele aqui, como que é o nome certo? Peraí. Em francês. Arbon. Arbon. Aí tem em inglês. Arban. E aí vamos botar em português. Ih, cara. Arban. Aqui, ó, o pai dos burros, pai da matéria, a Bíblia, a quem nós ajoelhamos e rezamos Todos os dias. todos os dias, ou pelo menos deveríamos, né? Menos o Braga, só estuda Flexus. Em diminuto, Em em diminuto. aumentado, Degafônico. em lócrio e... Desculpa. Então e aí? Temos a falar de historinha do Arban. Não, isso é uma coisa importante que eu queria começar antes, que é sobre o nome, né? Que todo mundo aqui, a gente fala Arbans, né? Ah, você está estudando Arbans? Arbans? Não, não é Arbans, gente. Esse método é do Arban, certo? O S, porque como é um método em inglês, né? Essa edição está em inglês, esse apóstrofo S significa que o método é do Arban. Então o nome dele não é Arbans, o nome dele é Arban. É isso. Arban. Arban. É Arban. Não é Várias Arbans. vezes. Só uma breve história sobre o Arban. Com certeza, vamos lá. Senta que lá vem a história. Eu traduzi o início do método, em breve a gente vai disponibilizar esse PDF aí. E pelo que eu lembro, já faz alguns meses que eu traduzi, ele foi um cornetista muito importante na Europa, ele é um cornetista francês, então ele viajava muito na época, do meio para o final do século XIX, ele viajava bastante pela Europa, tocando com orquestras e tocando com bandas militares e tal, em feiras e tudo isso. E ele foi um professor do Conservatório de Paris. O Conservatório de Paris. Eu só não lembro o ano que foi lançado o método, mas a ideia de lançar um método de cornet, que é um método para cornet, não para trompete, que na época o cornet era o instrumento mais usado. Então, a ideia de lançar um método para cornet é porque outros professores de outros instrumentos, cornet e outros instrumentos, eles lançaram um método e aí o Arban lançou o método para trompete, para cornet, na verdade. Certo. E aí? Papo de pistão também, a cultura. Muito bom. Parabéns, Bruno. Bom, eu vou começar por mim mesmo. Sim. E sobre esse método, eu acho que essa é a grande bíblia, né? Apesar de a gente ter vários outros métodos, né, de trompete, uma hora ou outra a gente sempre volta para ele, né? Tem gente que estuda hoje, até hoje em dia, diariamente esse método. Mas às vezes, quando você está no dia a dia, às vezes você faz Max Schlossberg, você faz Chikowitz, você faz Clark e tal, não sei o que, e às vezes, depois de tantos anos passando pelo Arban, você acaba meio que saindo, né, um pouco do negócio. Pra mim, assim, o Arban é uma volta para casa mesmo, assim, quando eu vejo que alguma coisa não está funcionando, perdi alguma coisa que funcionava e não está funcionando mais, aí eu volto pro Arban, cara. Aí eu faço a mesma rotina que eu fazia quando eu comecei a tocar, que o Dedé me passou. Eu acredito que é a mesma rotina que o Cascapeira passava, e depois eu dei com o Carlos Sulpício, ele passava exatamente a mesma rotina. Então, assim, eu tô sempre indo e voltando pro Arban. Não é um método que... Bom, nessa quarentena eu tô estudando quase todo dia ele. Mas no dia a dia, tocando, tal, não é um método que eu faço todo dia, mas é um método que eu meio que volto para casa, assim. E o legal dele, você falou de Bíblia e tal, é igual a Bíblia mesmo, cabe várias interpretações, assim, né? Dá para estudar o mesmo exercício de várias maneiras, eu acho que até por isso ele até hoje é o que é, assim, sabe? Você está estudando um exercício que de repente é para articulação, mas você começa a fazer ele ligado e ele já te leva para um outro caminho, assim. E você sabia de uma coisa, Pipete? Só pra... Isso é legal, cara. Isso é legal a gente falar. Acho que a gente já falou isso. No começo aqui do Arban, ele mostra como você tem que... Aqui, ó, o ataque, né? Que ele coloca tu, né? Sim. Tu. Isso é muito interessante. E o cara era um francês, né? E ele colocou Sim. tu. Mas olha como se fala tu em francês. Dá uma olhada.
Tchu, É quase um tio. tchu, tchu, tchu. Tipo, assim, com a língua bem fechada. Tchu, 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 e não tu. Então, às vezes, quando a gente vai fazer o exercício, vê aquele acento, né? Fica tá, e na verdade é é quase um legato, assim, né? É praticamente um legato. Então, assim, é interessante Mas ver parece isso. que na versão original, eu nunca vi a versão original do Arban. Essa versão, quer ver? Essa versão ela foi reeditada. ela foi editada pelo Goldman e pelo Walter Smith, e depois essa versão aqui foi lançada acho que em 82, 83, ela foi anotada, que fez algumas anotações do Claude Gordon. Então ela é toda revisada. Mas parece que na versão francesa original, parece que não tinha essas marcações. Então você pega, por exemplo, eu tenho o Arban em espanhol, e ele é diferente, as marcações de staccato, de legato, de não sei o que. É o meu espanhol também, tem algumas diferenças aí De articulação. articulações e acentos também, né? Mas esse negócio da pronúncia do tu, do inglês, do francês também, muda totalmente a porção da língua na hora que você está. Totalmente. Na hora que você está Da outra tocando. conotação. E você começa a ver que, por exemplo, o Arban ele era um solista, né, de banda, né? Então ele sempre tocou aquelas coisas super Virtuosas. virtuosas, né? E quando você fala o tu do jeito francês, o du, né? Tu, você vê que o staccato duplo fica muito mais próximo. Fica mais pertinho. Fica mais pertinho. Então, Por isso né? que muita gente fala que em português é melhor você pensar em tique em vez de taca, o dig. E aí outro ponto também que a galera fala muito do Arban, porque ele é um método que a gente não é um método que você fala, vou fazer da página 1 até o final, né? Puta. Ele é totalmente separado. Assim. Apesar de ter uns doidos que conseguem fazer isso. Então uma coisa que é interessante do Arban é que muita gente usa ele como um método para iniciante, mas ele não tem nada a ver. Então, Porque ele começa fácil. Ele começa com coisas mais simples e do nada ele já muda para coisas Exatamente, mais intermediárias, avançadas. Eu que não tive muita instrução no começo, quando me passaram isso, foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu comecei a fazer as primeiras coisas e tal, depois, de repente, velho, não dava mais. Por isso que quem está começando é melhor começar de repente pelo Get ou pelo Ehring, que são métodos mais simples e mais progressivos para os iniciantes. Eu entrei no Arban depois de ter terminado eu devo ter terminado o Getchell e o Ehring, pelo menos um Ehring, antes de entrar no Arban. Isso eu acho que faz totalmente sentido. Não, claro que faz. Porque tem coisas difíceis ali no meio, cara. Vou fazer flexibilidade, tem 10 exercícios de flexibilidade, faz, depois vai. Rápido pra caramba, né? Com cestinha e tudo. E aí, Braga? Não, mas mesmo esses 10 Início. flexibilidade fácil entre aspas, pode crer. aí é que a gente pensa assim, viu, mínima é fácil. Pode crer. Mas é super pesado, né? Porque eles são longos. Viu ser mínima Fazer e direito. não é fácil não, para você fazer tudo. Ainda mais Coerente. nos tempos indicados também que tem aqui. Tem um agora eu não vou lembrar qual o número de flexibilidade, que tem uns intervalos, ele é super melódico. Nossa, cara, é difícil. Piano é horrível tocar. E aquele? esses tons. Mas isso daí é totalmente cornet. Raramente você vê um trecho para trompete, para orquestra ou para banda, qualquer coisa com isso. É mais cornet. É desatualizado? Não, por conta disso? Não, acho que não. Não. Acho que o único ponto aqui pode estar desatualizado do Arban é questão de extensão. Ele não exige tanto. Ele não exige tanto. Você tem 1 ou 2 exercícios aí que vai até o Ré, por exemplo, e até o Dó, por exemplo, na seção de escalas. Cara, eu acho Vai até o Ré no máximo, né? mas na seção de escalas. Então, mas aí que Por exemplo, essa questão de arpejo, por exemplo, vai até eu acho que não chega nem um Dó agudo, cara. Não chega. aí que Na seção de Eu arpejo. cheguei até um si bemol. O si bemol chega, certeza. eu particularmente eu uso o Arban da seguinte forma, quando tá essa volta para casa mesmo, né? Você vê que tá desequilibrado, alguma coisa que você tem que pôr no lugar, é você pegar e estudar do jeito que tá ali. Que vai
vai te ajudar, vai colocar no lugar, a sua boca vai para o lugar certo, tudo. Mas assim, como manutenção, eu gosto de usar, como eu falei, vocês deram risada lá, de pegar o gráfico do estudo para adaptar. Fica sentido, né? Cara, hoje, né? Fala em gráfico, você pensa na Nasdaq, as coisas assim, dólar, euro. Faz 3 semanas que ele já tá com isso na cabeça. Eu sou meio mimizante. Quer um abraço? Não. A gente vai botar um gráfico ali. Tipo. Controle-se, por favor. Porque, ó, por exemplo, se você pega a parte de escalas mesmo, tem todos aqueles estudos que estão em Dó maior. E eles vão sempre até o 13º grau da escala. Se você usar esse mesmo estudo, em vez de você ler todos os outros tons, você transpor mesmo. Se você pegar esse primeiro em Dó e transpor ele para Fá, você vai ser obrigado a tocar até um Ré. Sim. Entendeu? Já são as interpretações. E você sabia que... E tem uma parada que é muito louca, assim, porque que é psicológico, assim, de certa forma. Quando você tá lendo, se tiver esse Ré escrito... Já tem um negócio que não vai, exatamente. Se você, sei lá, estiver transpondo... Esse Ré você está meio que tocando, você não está, né, ali ligado. Sua cabeça está em outro ponto, né? Você tá pensando na transposição. Mas você sabia que uma coisa que eu quero fazer na próxima aquisição daqui a um tempo é comprar o Arban original naquela que o Press tem, cara. O Daniel tem. E é dividido, parece em alguns volumes, assim, não sei quantos volumes são, mas é dividido em volumes. E tem exercício que não tem aqui, cara. Então, tem. É muito legal. Tipo a versão do diretor, né? Não, só versão exportação. Eu acho que eu tenho alguns em casa. Alguns. Não, sério. Em casa. Mas são Pelo bem. jeito não tá usando, né? Foi legal que ele falou com a mão no peitinho. Agora que você falou. Mão no peitinho. Não, mas agora que você falou, Agora que você falou, eu lembrei que me passaram 1 ou 2 exercícios desse. Que tem a versão, parece que é a versão francesa, da Afonso Leduc, uma coisa assim. Leduc. Mas assim, na minha experiência com o Arban, eu fui aluno do Sérgio Cascapeira. E o Sérgio Cascapeira foi aluno do Cardoso, um trompetista argentino, que chegou a estudar, acho que com o Voisin, Roger Voisin. Que é um trompetista lá de Boston. E o Cascapeira, ele só passava Arban. Então ele tinha lá toda uma progressão lá. O Carlos também, cara. O Carlos foi aluno do Cascapeira. O Dedé foi aluno do Cascapeira. Então ele tinha toda uma programação que parecia receita de bolo. Ele passava para todo mundo. Você começa do 16 até o 20, não sei o quê. Aí faz por tons, né? Aí depois você passa para os outros. Depois quando você vai ver, você já está fazendo um monte de coisa e já chegou lá nos característicos. Eu cheguei 1 ano com ele, assim, a gente passou quase inteiro e chegamos aos característicos. Ele pulava algumas partes, assim, a parte de grupetos e tal. Ele não, que é super importante. Pois é, mas eu também pulei isso aí, até hoje eu não estudei. Grupeto, apogiatura, mordente. Quando aparece isso numa música, eu falei, cara, eu lembro. Eu toquei no musical Eu Zorro. já percebi essa falha. Não, eu toquei no musical Zorro, velho. Que é só isso, né? Só isso, eu falei... Porra, por que eu não estudei isso, cara? Me ferrei, cara. Porque a notação é diferente. Quando você bate o olho assim, às vezes você não tá acostumado, né? Então, quando é pra baixo, quando é pra cima, tem todo um... E tanto que nesse musical a gente passou reto, eu e o Jordan, várias apogiaturas. Não vou fazer, não, é muito difícil, cara. O tio do Bruno tava no Zorro, né? Sargento Garcia. Tudo a ver com a Urbana. Então... Bom, gente, pra quem tá chegando agora, hoje a gente tá falando... Vamos pro break, galera, vamos pro break. Que mais pode falar? Qual a sua experiência com a Urbana, Pepeta? Então, eu já dei a dica aqui de como foi minha experiência no início, mas, cara, eu já falei algumas vezes aqui, durante muito tempo eu fiquei sem instrução, sem professor, assim, e eu pegava o Arban como muita gente pega pra tocar, sem ter lido o prefácio aqui, o tu-tu-tu, tchá-tchá-tchá. É o novo jeito de Desculpa, galera. E
Cara, ia fazendo do meu jeito e assim, você estuda trompete, quando você não estuda e você começa a estudar, de alguma maneira alguma coisa vai acontecer, pro bem ou pro mal. E sempre me ajudou. Sempre me ajudou. Sempre me ajudou. Sempre me ajudou, meus amigos. Mas tem muito professor que até hoje não sabe esse negócio do tututu, tá. Cara, isso é verdade mesmo, cara. Muito Mas- mesmo de gente vem aqui e vai dar tá, mas não tá um acento aqui, vem então, velho. Mas, por exemplo, na rotina que eu tô fazendo, que o... Como chama a rotina? The Match Routine, que o Otávio me passou, a gente tem feito flexibilidade aqui. E agora que está começando a acontecer alguma coisa. Tem uma coisa que o Gilberto Siqueira fala, né? Que o Arban é a Bíblia do trompete e os característicos é a parte do apocalipse. Porque o final e a parte mais tenebrosa, né? Porque qual é o objetivo dos exercícios característicos? É você passar por todos os fundamentos e você chegar neles, lá ele vai trabalhar todos os fundamentos. Então, se você está com alguma deficiência, ali vai mostrar. E tem na parte de tem uns estúdios de semicolcheia do Arban também, que é super legal, cara, pra coordenação. Os característicos também, puta, depois quando eu cheguei nos característicos, por ter estudado tanto de Arban, puta, tava muito mais no dedo, cara. E os duetos? Alguém já fizeram os duetinhos? Já fazia. Eu alemão, cara. Meu amigo alemão, a gente fazia direto, cara, vários. Mas sabe uma parte muito legal do Arban também? É aquela parte das 150 melodias. Tem coisas bonitas. Porque elas são melodias curtas, muitas elas de ópera, e às vezes você consegue praticar coisas mais líricas. Quem pratica muitas coisas líricas dessas melodias é o Morris of Cut. E é bom de leitura à primeira vista também. Também, né? você pega. Leitura à primeira vista. Não é o Vizuri que faz ele de cabo a rabo? Eu acho que o Visu tem uma versão do Arban dele. Tem, lançou faz pouco tempo. Agora, o que eu, de cabo a rabo, eu sei que tem alunos do Claude Gordon que faziam o Clark, né? De cabo a rabo, numa manhã. Nossa. Mas hoje a gente tá falando de Arban. Mas a gente vai fazer um vídeo sobre o Clark, que o Clark ele tem uma coisa muito especial. Ele era Superman. Não. Ele era quente. Puta que pariu, velho. Era quente. Ele saía com mágica, né? Lois. Luiz. Deixa pra lá. Desculpa, já vi com o áudio ali, vai ser um saco pra cortar agora. Henrique é pra ele não ter tempo. Porque dá trabalho. Eu que edito o vídeo, os áudios e estourou o áudio já. Não, mas só dando um spoiler sobre o Clark, que a gente vai fazer um vídeo também falando sobre o Clark. Tem um lance aí do Clark aí, que o Clark que a gente tá acostumado, os estudos técnicos, antigamente ele era feito de outra forma. Boa, um spoiler só. É só spoiler. Tá. Um spoiler que não conta até o final. E tem um spoiler também do Clark, os caras do dedilhado, que o Claude Gordon passava os dedilhados, tudo estranho, né? Tudo alternado? Um monte do meio ele botava do 2, assim, ele botava uns alternados. Assim. Deixa isso. Sol, assim, Mas a gente vai sol passar, aqui, tá bom. Próximo. E o Urban Jazz? Quem estuda Urban Jazzeado aqui? Você deve ter estudado. O Daniel fala isso pra estudar aí. E que dá, né? Se for o Daniel vai começar a chorar. Mas você sabia de uma coisa assim que eu acho que do Arban? Você sabe que o negócio do Arban que a gente tá falando hoje, Braga, disso, né? Porque o Arban também, ele tem, até os exercícios mais simples, ele tem uma oportunidade legal de você praticar música mesmo, cara. Porque se você fizer, é o exercício que a gente tava fazendo hoje. Era assim que o Cascabeira passava. Em vez de passar tudo articulação normal ou estacato, fazer sempre legato. Mas assim, por exemplo, dá pra fazer, sabe, fazer mais musical, meio que, por exemplo, emulando um trecho de orquestra ou alguma coisa assim, e até dá pra fazer, por exemplo, de jazzeado, por exemplo, o 16 dá pra fazer Principalmente essa primeira parte, né, dos First Studios lá. Eu acho que é legal de...
Só você que sabe. Os first. Os first. Rolou de novo. Tira a mão da teta, mano. Não, mas assim, caramba. É Por os exemplo, first. essa primeira parte, dá pra você estudar ela de várias formas. Eu gosto de estudar muito ele legato. Eu acho, pelo menos, eu acho que eu uso mais desse tipo de articulação. Então eu trabalho praticamente legato, assim. Cara, Agora, assim, é muito legal. 16 ou 48? Você vai ver que isso é se bom. você faz velho. A partir do 11, isso, Que isso? Seu celular ali, ó. É o meu. Desculpa, hein? Melhor. Tá, e aí? se você fizer o ligado antes, tocar essa primeira parte, antes de você tocar articulado, você toca ele ligado, você vai ver que você coloca tudo bem mais próximo assim e o legato flui mais fácil. E aí dá pra você fazer com staccato, com tudo. Por exemplo, do Arban, cara, ó, eu tô na primeira página, segunda página, cara, exercício 11. Você fazer o exercício 11, tipo, ignora as dinâmicas e faz tudo E as articulações e as também. articulações. Faz tudo reto, Faz legato. tudo reto, legato, mezzo piano É difícil, meu. e sem crescendo, sem decrescendo e sem vibrato. Velho, isso aqui anos de estudo. É, eu lembro que eu fiquei com pra o Carlos, tocar cara. bem, é. Tipo, esses primeiros estudos aqui, cara, acho que eu fiquei com o Carlos uns 6 meses fazendo. Quando eu cara. comecei a estudar, eu fazia aula com Ozão. Uhum. Cozão. Com Ozão. Cozão. E ele passava, velho. Mas desse jeito. Não. Na verdade é o jeito que eu conseguia fazer. coitado. Porque geralmente faz Ele tentou. Pim, pom, 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 pom. E todo mundo passa assim, né? Ó, mas pra quem não sabe o que estudar do Arban, fica perdido, esse monte de página, se você pegar do 11 ao 50, Nossa, já tem. já tem tudo. Você não precisa usar todos de uma vez. Pega um de cada tonalidade. Sei lá, Ou, por exemplo, todos em Fá maior, do 11 aos, Ou aos melhor, 50. todos, o que eu passo com os alunos, todos com bemol. Bemol e Fá maior. Não, porque tem uns em Um Mi bemol, sei, sim. em Si bemol. Aham. E tem Mi bemol também, eu acho. Todos com bemol, todos com sustenido e todos sem nada. Aí isso é fácil, assim, a galera já pega na hora. Você pega uma semana só com bemol, na outra semana só com sustenido. E aí, na com outra... o tempo, você faz um dia só com bemol, um dia só com sustenido e tal, não sei o quê. Tem tudo. Você Não. mistura escala, E legal. mistura É intervalo. legatinho, nada de força. Nossa, cara, isso aí que é ouro, velho. O que eu gosto de fazer também por exemplo, você pega o que está em Si bemol. Aí você estuda ele em Si Meio bemol diminuto. e em Si. Também é bom. É bom. Entendeu? Já é a mesma coisa, só de adicionar os intervalos. Você vai só mudar a clave, clave, ali, é. mas você já está trabalhando dígito, já está trabalhando... E tem nas escalas tonalidades também, né? Por também. exemplo, nas escalas você Várias pode fazer em escalas. Ré bemol, que é em Ré, dá pra fazer isso daí, em Dó você faz em Dó sustenido. Pra quem tá querendo estudar escala, pega esse aqui, ó, do 1 em Dó maior e vai até O o... mesmo gráfico. É, o mesmo é. Mesmo gráfico. E vai até o 16, Desenho. são 3 páginas. Putz, já tá alimentado aí. Não, puta, o Arban Nem tem tudo. dessa, cara. Isso que é legal. Você pega um conjunto de exercícios curtos até que você consegue cobrir uma porrada de coisa, cara. Por isso que a Bíblia é uma muito inteligente, de certa forma. Aí né? todo mundo usa. Aí vai perguntar, aqui que o Arthur Sandoval estudou, Arban. Aqui o Arlando Visuto estudou, Arban. Aqui o Marcos fulano já... Braga. Arban. Aqui que o Otávio não estudou, Arban. E o que o Clark não estudou? O Clark foi aluno da irmã? Não tem essa nada a ver, parada, nada a não, ver, né? nada a ver. Não, nada a ver, nada a ver. Tô O viajando, tô Arban viajando. morreu... O Claude Gordon era aluno do Clark, É. Tanto que ele... Do Superboy. Desculpa. Rafael Mendes, eu acho que foi também aluno do Clark. Não, Braga, isso aí não foi muito legal. O Rafael Mendes. É que você não Pera, entendeu. se eu não me engano, o Rafael Mendes é aluno do Clark também. Faz sentido, né? Faz o jeito de tocar. Rafael Mendes. Mendes. Não, e outra coisa, tem as músicas no final, né? Músicas? As variações e tal. Tem uma gravação ao vivo do Hakan Radenberg tocando Norma. Tem até aqui. Ele tá novinho, né? Novinho, tocando no museu. Espera só um pouquinho. Bruno vai colocar um pedacinho, Bruno.
mas pode continuar. E aí ele tocando Norma, que até no concerto ele tocando com o Christian Lindenberg, mas nessa peça ele toca sozinho. Que assim, é fantástico, É demais. tem tudo. Você precisa... E você sabia que, por exemplo, aquelas partes de staccato triplo e tal, não sei o quê, se você fizer os exercícios do Arban do staccato triplo, você consegue tocar aquela coisa das variações só com os exercícios. Ele te cara. prepara mesmo. Ele te prepara, a parte de staccato duplo, staccato triplo, prepara demais pra tocar essas variações, cara. Não, aqui a parte das melodias. Coisa que eu nunca fiz, né? A parte das melodias. Às vezes é legal pegar um desse pra terminar o dia. Você toca uma música, às vezes uma coisa melódica, e coisa diferente. E aí uma pergunta, será que existem, né, já é um apanhado e tanto isso aí, mas será que existem outros estudos do Arban que ele escreveu? A mais, parece que Tem tendência daquele parece que tem o método terceiro original. volume, Não, tem não uma coisa. que foi editado no livro, outros que pequenos estão perdidas, livros, assim? Aí já ouviram eu não falar sei. algo de Tem, alguma não, coisa? naquela Q Press eles têm uns perdidos. uns estudos. Tem um livro que eles lançaram, esse cara, que era a rotina do Arban. Ah, então, A própria rotina dele. isso deve ser... Mas eu não consegui entender direito, cara. Eu não sei se é Como um eles livro, acharam eu não isso? sei se é um livro ou se é uma página só. Aí é uma página com um monte de exercício e eu não sei, eu não consegui entender E direito. ele morreu em que ano, Bruno? Mais ou Não menos? lembro, mas eu acho que deve ser em torno de 1880. Ah, não pouco. chegou nem a ter Não, gravação. não chegou ainda. Não chegou. Mas uma outra coisa que é legal falar sobre as coisas que o Eric Bovin editou, que tem uma rotina de Arban, né? Rotina por semana, uma coisa assim. Que Tem um Assim eu sistema que ele... Como que chama Prescott. mesmo? Isso. Vocês já estudaram por esse mas sistema? Prescott, Então, ele é muito vagaroso. velho. Assim, eu um pouco de história também. Já peguei, mas nunca parei para que estudar. é isso? O Prescott é um sistema de várias semanas que ele pega, sei lá, uma linha Uma de linha, de às vezes cada. 4 compassos de um estudo. É. Mas só que o Prescott é um sistema da década de 30 nos Estados Unidos que era usado em banda marcial, as bandas de high school e tal, e usava com alunos que não queriam estudar música. Então era uma forma de, sei lá, você vai estudar Mecanizar uma certa linha de 3 estudos essa semana. E um moleque estudava lá meia horinha e resolveu. Não, parece que eu li uma vez que o sistema Prescott, para você acabar, parece que são 10 anos. Pra acabar o Arban. Agora, Por isso que era uma coisa usada em escola. Agora tem vários métodos de... aliás, acho que tem alguns, acho que tem uns 2 ou 3 que eu me lembro, mas eu me lembro bem do Eric Bovin que eu comprei, que você termina um Arban em 8 meses, se eu não me engano. E o cara tem uma rotina bem interessante, pega um pouco de cada e pega um pouco de cada e vai por 8 semanas, assim. Mas é interessante, assim, mas não é progressivo, manja. Uhum. Não é uma coisa que você fala assim, vou Sim. pegar. Às vezes você tá na 3ª semana, você tem que fazer o exercício de intervalo lá, com 2 oitavas, pop, você, entendeu? Não é pra Do todo nada, mundo, né? né? Você não preparou pra chegar ali. Exatamente. Às vezes não é pra todo mundo. Bom, mas é isso, né? É. Acabamos, gente. Obrigado, eu sou o Otávio Nestares. Felipe Pipeta. Bruno Garcia. Marcos Braga. Então, até o próximo episódio. Valeu, tchau.